Olá, estamos começando o Novo Norte Podcast. Eu tô muito feliz, tô nervosa. Por que será que eu tô nervosa? A gente tá aqui no segundo episódio do nosso podcast, muito bem acompanhados, dirigidos pelo nosso querido Pablo Carvalho, acompanhados da querida Marimar, assessora dele, que é um professor de sucesso na nossa região, na nossa cidade, renomado, conhecido, e aí, não o suficiente para ele, resolveu também se tornar destaque na política do nosso estado. Seja muito bem-vindo, professor Júnior Gel. Muito obrigado, Débora. Eu queria Gostou? ser metade de tudo isso que ela falou, já estaria feliz. Mas agradeço muito, muito mesmo o convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e espero que a gente possa esclarecer dúvidas, conversar, brincar um pouquinho com quem está nos assistindo nesse momento. É isso aí. E eu quero, assim, primeiro agradecer a você por ser tão acessível sempre. Eu estava comentando aqui em off, é a segunda vez que eu tenho a honra de te entrevistar. E é muito legal poder ter você aqui como nosso convidado, essa figura que é tão benquista pelas pessoas, pelo eleitorado jovem. E, de fato, vai ser muito bom trocar uma ideia contigo aqui. Eu tenho a impressão de que é porque eu não reprovo os alunos, aí os meninos gostam de mim. Não. Será? Será? Não. Mas olha só, doutora, a gente está falando sobre ser acessível, né? Eu estava brincando aqui, esses dias eu estive numa formatura de oficiais do Corpo de Bombeiros e aí eu te vi indo lá para cumprimentar as pessoas. Eu falei, gente, ele vai formar, porque os militares vão entrar, os oficiais vão entrar marchando e ele lá em forma praticamente para poder cumprimentar as pessoas. Você nunca perdeu esse hábito de estar mais próximo daqueles que, de fato, te fizeram chegar até aqui, seus alunos, esse público que já te conheceu de tanto tempo, né? Olha, eu não me sinto tão à vontade em cima de um palanque, no meio daquele grupo político que está ali para fazer os seus discursos, eu não me sinto tão à vontade. Eu me sinto muito mais à vontade no meio das pessoas. É dali que eu saí e é ali que eu encontro amigos, que eu encontro pessoas que de fato querem falar contigo e não que querem fazer discurso, certo? E ambiente de discurso não é para mim. Eu acho que a gente já fica muito tempo dentro da Assembleia discutindo política e quando está fora dela a gente tem que distrair, tem que conversar, tem que cumprimentar, tem que ouvir as pessoas. É ouvindo as pessoas que a gente vai conhecendo um pouco mais as demandas da sociedade. Ok, então demagogia não é com você. De forma alguma, não gosto. E aí eu queria retomar um pouco da sua origem. Você nasceu em Porto Nacional e cresceu em Monte do Carmo, e cresceu numa família de 7 irmãos. Essa experiência é uma experiência que pouca gente tem hoje em dia, de crescer numa família tão grande. Como é que foi isso para você? Foi ali, nessa base familiar, que você começou a ter noção do seu futuro, de que você queria lecionar? Como é que essa passagem por Porto Nacional e Monte do Carmo influenciou sua vida? Conta um pouco pra gente aí, da tua infância, do começo de tudo. A minha descoberta pela educação não surgiu por aí. Na realidade, quando eu nasci, meus pais moravam em Monte do Carmo. E a gente ia nascer em Porto e voltava para o Carmo, porque em Monte do Carmo não tinha médico, então ia nascer em Porto. Morei em Monte do Carmo na primeira infância, até os 6 anos de idade. Aí minha mãe queria que os filhos fossem para Porto, meu pai não queria. Meu irmão mais velho estava terminando a 4ª série, se eu não me engano, na época. E lá em Monte do Carmo só tinha o estudo para ele até aquela série, naquele momento. Isso a década de 70, né? Se eu não me engano, início da década de 80. E aí minha mãe falava que ia para Porto, meu pai dizia que não, que mandaria ele para casa dos meus avós. Minha mãe não queria. Quando o papai foi para a fazenda que meu avô tinha, uma terra que meu avô tinha lá em Monte do Carmo, mamãe colocou a gente em cima do caminhão e se mandou para Porto. Chegamos em Porto, moramos de favor na casa de uma tia-avó inicialmente. E depois meus pais negociaram e compraram a casa de um tio de meu pai que tinha na periferia de Porto Nacional, e ali nós crescemos, foi a nossa adolescência, foi a nossa juventude, e foi muito bom, mas muito bom mesmo, porque nós não saímos de um berço endinheirado. Nós viemos, como a grande maioria dos tocantinenses, nós viemos ralando de baixo. Crescemos num ambiente, na periferia, num setor, num bairro que era visto como com alto índice de criminalidade.
que é o Jardim Municipal, conhecido como Lavandeira. Em Porto Nacional se falava em 2 lugares perigosos, era o Buracão e a Lavandeira. E nós crescemos na Lavandeira. Então, os problemas sociais nós vivenciamos. Nós crescemos num setor que não tinha asfalto. Nós crescemos num lugar onde a criminalidade, pelo menos a fama, era intensa, só que nós não víamos isso. Nós não víamos porque nós crescemos ali, nós éramos amigos de todo mundo era amigo da gente, então não se via. Eu ouvia muito falar, mas eu não presenciava isso lá dentro. É claro que nós sabemos que hoje muitos dos nossos amigos, infelizmente, se perderam, amigos de infância. Se perderam, seja para o crime, seja para as drogas, muitos realmente se perderam. E outros sobressaíram. E minha mãe sempre colocou para a gente que nós tínhamos que melhorar de vida. E a melhoria de vida, ela viria exclusivamente através da educação. E assim a gente foi. Estudamos, os 7 filhos foram bolsistas. Mamãe conseguiu bolsa para a gente no Sagrado, no Colégio das Irmãs em Porto Nacional. Foi lá pedir, eu achei engraçado que ela contando para a gente, chegou no colégio. A irmã Teresia era a diretora na época, até hoje está viva, muito querida. E falou para ela, irmã, meu sonho é que meus filhos estudem aqui, logo que nós mudamos de Monte do Carmo para Porto, porque é uma escola de referência no estado, em todo o norte goiano na época. É referência. E para mudar de vida, eles vão ter que passar por aqui. Agora, eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula de um deles sequer, quanto mais para fazer com que todos estudem. E disse que a irmã, na época, sorriu da situação. A impressão da irmã deve ter sido assim, como é que essa pobre chega aqui com 7 crianças, querendo matricular 7, e não tem dinheiro para pagar a matrícula de um? Aí mamãe foi e falou assim, olha, mas eu tenho disposição em trabalhar aqui todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, para que meus filhos tenham direito a bolsa nessa escola. E nessa situação a irmã ficou assim, mas Sônia, e ela, não, irmã, eu preciso que meus filhos estudem aqui. Aí ela, não, faz o seguinte, você não vai trabalhar de graça não, você traz sua documentação que você vai ser contratada pela escola e eles vão ser bolsistas. Aí mamãe, irmã, como tem um lado bom, de 7, só 4 estão na idade para estudar, os outros vão vir na sequência, porque na época só se matriculava com 7 anos de idade. Então, a maioria ficou a outra metade ali e nós crescemos ali. Dos 7, os 7 fizeram a faculdade, meus pais não tinham formação superior, os 7 fizeram a faculdade, os 7 universidades federais, 6 são concursados, então a nossa vida mudou a partir dali. Foi aquele momento em que a irmã estendeu a mão para nós, como estendeu para milhares de pessoas naquela instituição de ensino, foi aquele momento que nós agarramos a oportunidade, daquela oportunidade fizemos a nossa vida mudar, certo? E diante das dificuldades que nós crescemos, que nós presenciamos, vivemos, é que eu vejo que hoje o Tocantins ainda se encontra com muita situação de dificuldade. E isso faz com que você fique questionando por quê? Por que isso acontece? Não existe essa de, é destino de fulano, não, é porque Deus quis, não, na realidade não é isso. Muitas das coisas que nós enfrentamos, que boa parte da sociedade enfrenta dificuldade hoje, não é porque Deus quis que a pessoa passasse por isso, mas talvez porque aqueles que poderiam fazer diferente por essa parcela da população não tenha feito. E aí a população vai passando dificuldade, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, em tudo. Eu já entendi que essa origem te deu esse despertamento para essa compreensão dos problemas sociais, etc. Mas eu ainda quero chegar no ponto de como você escolhe ser um professor. Meus pais eram professores, dizem que filho de peixe, peixinho é. Lá em casa, de 7, 2 entraram para a educação. E eu nunca sonhei em ser professor. Seria mentira minha falar isso. Mas um momento decisivo de fazer uma faculdade, aqui no Tocantins, quando eu fui fazer o vestibular, só existia a Unitins, de pública, né? E a pública, a Unitins, ela virou fundação e a fundação começou a cobrar mensalidade. Então não tinha universidade pública, gratuita no nosso estado. Foi isso que fez com que eu fosse fazer o vestibular em Brasília. Me formei na UNB, mas eu não tinha nem noção de que curso fazer. Faltando 1 hora para fechar a inscrição, eu fiquei assim, cara, onde, o quê, qual rumo? Aí eu pensei, geografia, eu gosto de geografia, então vou inscrever para geografia. E deu certo, não era sonho. Tanto que o vestibular era para fazer bacharel. Eu entrei como bacharel. Aí no decorrer do primeiro semestre, lá permitia pedir dupla habilitação para fazer bacharel e licenciatura, porque para professor tem que fazer licenciatura. Aí eu fiz as duas ao mesmo tempo. Então hoje eu sou geógrafo,
teoricamente, posso trabalhar como em diversas áreas da geografia. Se mexer com cartografia, você mexer com georreferenciamento, você mexer em outras áreas de topografia, mas nunca trabalhei como geógrafo. Meu diploma de geógrafo está lá guardado desde o princípio. Desde o princípio, fui para a sala de aula. Antes de formar, já entrei na sala de aula como professor e estou aqui até hoje. Acho que fazendo 23 anos de sala de aula. E a criatividade para o seu nome artístico, vou chamar desse jeito. Quando é que você foi batizado como Júnior Geo? Sabe que quando eu vim de Brasília para lecionar, retornando de volta para minha terra, né? E eu ficava pensando assim, cara, tem que colocar um nome diferente, porque Júnior tem muitos. E não consegui nenhum nome assim, não pensava em um nome. Inicialmente, quando comecei a lecionar aqui em Palmas, inventaram um apelido para mim, chamando de Bob, por causa do Fantástico Mundo de Bob. Eu andava no Ambis e tinha o Cabeção, e o do Fantástico Mundo de Bob, ele andava numa bicicletinha. Ficou um tempo esse período com esse nome, mas eu estava trabalhando depois no preparatório para concurso, que era o jurídico. E lá no jurídico trabalhava eu e outro professor da mesma área, com o mesmo nome, Júnior. Aí o dono do jurídico, que era o doutor Márcio Barcelos, ele chamou no corredor assim, Júnior. Aí eu olhei, o outro professor olhou, e ele, não, a partir de hoje você é Júnior Gel. Aí ficou, meu pai, doutor Márcio, muito obrigado, doutor Márcio, pelo nome, me batizou de Júnior Gel, isso ficou, em 2004, né? E ficou. Olha só, mas você não parou de dar aulas depois da sua carreira política alavancar. Então, como é que funciona aí essa relação? Vai ser assim sempre? Como é que você encara isso? A política é uma fase? A sala de aula é para sempre? Como é que você se define aí nessa dualidade da política e da sala de aula? Diferente do que alguns pensam, política não é profissão. Eu não sou político. Eu estou na política. É diferente. Eu estou deputado, eu não sou deputado. Se você encara a política como se fosse profissão e você se apega àquilo porque você não sabe fazer outra coisa, você vende até a alma para você não sair dela. Porque você vê ali seu ganha-pão e você se vê demitido, sem renda, se você perder a política. Eu sou professor, eu sou concursado, eu gosto de sala de aula, trabalho na rede privada também e permaneço por N motivos. Porque é de fato o ganha-pão, agora eu tenho uma outra fonte de renda que, claro, é mais interessante nesse momento, mas eu não sei até quando ela vai ficar. A cada 4 anos se renova. Pode ser que eu permaneça, pode ser que não permaneça. Eu não posso perder o vínculo com a educação. Eu não posso perder o vínculo com a sala de aula. E me realizo com a sala de aula. A sala de aula, para mim, é uma diversão. Quando você faz o que você gosta, você não trabalha dia nenhum. Isso acontece comigo. Eu acho engraçado, conversando com meu cunhado, que é concursado também, esposo da minha irmã caçula. Foi 12 anos agente da PF, hoje é juiz federal, e ele conversando comigo, falando assim, João, quando eu trabalhei, na época, na Mericel, antes de entrar no concurso, eu não trabalhava por amor, mas eu procurava fazer o melhor. Aí fui agente da PF, eu não tinha o amor, mas eu procurava fazer o meu melhor. Hoje, no judiciário, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu não tenho o amor que você tem para a sala de aula. Porque eu vejo quando você vai para a sala de aula, você fala com brilho, você fala com empolgação, eu estou indo. Você não tem o sentimento de vou trabalhar, você tem o sentimento de que vou me divertir na sala de aula. E isso é verdade, eu achei interessante ele falar isso. Porque, como ele falou, eu procuro fazer o meu melhor em tudo que eu estou. Mas eu não tenho esse amor que eu vejo você, que eu vejo outras pessoas em algumas áreas de formação tão felizes e sentindo completas com o que fazem. E eu não pretendo deixar a sala de aula, não pretendo deixar por causa da política. Se vou permanecer presencialmente, se vai ser online, se vou manter os dois, aí com o tempo, a disponibilidade de tempo é que vai dizer como é que a gente vai conduzir. Mas a sala de aula vai ser mantida. Eu fui fazer um concurso em 2004 para papiloscopista em Macapá, da Polícia Federal. E na época que eu estava para ir para lá, eu ficava assim, cara, como é que eu vou fazer com minha sala de aula? Porque exige exclusividade. Como é que eu vou fazer? E eu ficava assim, não, mas eu posso ser professor voluntário, eu posso dar aula de graça, porque aí não tem problema. O problema é ter o vínculo. Mas você vê que o sentimento, o apego, o carinho pela profissão, que eu acho que a geografia me escolheu, não foi eu que escolhi a geografia, certo? Porque Deus foi abrindo portas na minha vida e falou, vai meu filho, empurra por aqui, vai para lá que vai dar certo. E assim tem acontecido. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da remuneração
hoje ser mais interessante como político. Por que que o Brasil tem uma dificuldade histórica para remunerar bem os professores? Eu penso que por dois motivos principais. Um deles que no meio político eles não querem pessoas críticas. Eles não querem pessoas que tenham interesse com a sala de aula, de viver a sala de aula e conscientizar pessoas dentro ou através da sala de aula. Um segundo fator que já envolve a questão de gestão, que para mim é mais uma desculpa do que justificativa, é o fato de que são muitos e por serem muitos não podemos pagar bem, porque se você aumenta R$100 em cima de um volume tão grande de pessoas, os R$100 vira tantos milhões de conta mensal. Quer dizer, tem essa ladainha, que para mim é desculpa. Mas o motivo real é porque eles não querem conscientização da população. Não querem uma população inteligente, não querem uma população crítica, porque se nós tivermos eleitores críticos, nós não teremos o mesmo grupo político que se permanece, perpetua ao longo dos anos, ao longo das décadas, séculos no país. Certo? Eles fazem o que querem dentro do processo político. Eles fazem o que querem, eles mantêm quem eles querem. Você vê em período eleitoral o que faz? Derrama dinheiro. Derramou dinheiro, garante a reeleição. É isso que acontece. Nós vemos quantas pessoas se repetindo na política e você não vê o trabalho dessas pessoas em resultado coletivo à população, mas você vê elas se mantendo dentro do processo político. Isso não só no Tocantins. Então, não querem uma educação valorizada. É muito difícil ter que encarar essa realidade, né, deputado? A gente, assim, espera mesmo que o Brasil, a longo prazo, consiga enveredar pela eleição de pessoas que pensem diferente, que consigam transformar essa realidade. A gente sabe que é muito difícil encarar esse sistema, mas é necessário. E aí você se intitula como um deputado independente. Por falar em ser fora da curva, é assim que você se apresenta, como um deputado independente. Você quer contar um pouco desses desafios, do que vem acontecendo de mais recente no seu mandato com relação ao enfrentamento de um sistema que também está consolidado no nosso Estado, com relação à política e às suas hierarquias? Muita gente, eu falo não Tocantins, Palmas, mas no país inteiro isso normalmente acontece. Muitos sobrevivem politicamente por estarem pertencentes a grupos políticos. Então eles veem isso como uma questão de sobrevivência. Eu escutava muito um vereador, quando eu estava vereador aqui em Palmas, ele comentar assim, que catitu fora de bando é comida de onça. Eu escutava isso com frequência. Então eles tinham que pertencer a um grupo, porque senão seriam comida de onça. E eu não vejo dessa forma. Eu penso que nós estamos ali, fomos eleitos para defender interesses coletivos. E uma vez eleitos, temos que defender interesses coletivos. O mandato não é meu, o mandato é daqueles que me elegeram. E quando eu vejo que o mandato pertence àqueles que me elegeram, eu tenho que seguir a orientação que eles têm. Qual é o problema que eles enfrentam, qual o posicionamento que eles querem que eu tenha no meu mandato, e é esse posicionamento que tendo a seguir. Eu falo isso porque, é claro, não é uma ou outra pessoa que é mais radical para esse lado ou para aquele lado. Não, eu tenho também um ponto de equilíbrio que eu tenho que pesar ali para promover as minhas decisões. Agora, se eu fui eleito para promover a fiscalização do recurso público, eu vou fazer a fiscalização do recurso público. Eu vou no hospital, eu vou no comando da Polícia Militar, eu vou no comando do Corpo de Bombeiro, eu vou visitar escolas, eu vou verificar onde é que está, certo? Quais são os órgãos públicos? Recebeu recurso? Não recebeu recurso? Está faltando alguma coisa dentro do hospital? O que está faltando? Por que está faltando? Eu estava, agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava com o secretário de Saúde, conversando com ele, secretário, que por coincidência foi meu aluno. Olha que mundo pequeno, né? E o de educação também, olha que mundo pequeno. Mas eu conversando com ele, falei, secretário, fui visitar o HGP e nós tínhamos 5 elevadores ali, e dos 5 elevadores, eu falei, Júnior, só 2 estavam funcionando. Não, tinha um funcionando, o outro estava funcionando mais ou menos. A ponto de que o que funcionava mais ou menos chegou a travar e era o que cabia a maca. Então, tinha que subir a maca pela escada. E aí, como é que a gente resolve? Nós temos que buscar uma solução. E ele falou, não, Júnior, nós estamos cientes disso, já encontramos o problema, já está sendo feita a solução. Ele ligou para uma pessoa ali, colocou no Viva Voz quando ligou para ela e falou, fulano, como é que está a situação dos elevadores? Aí a pessoa foi e falou ali em Viva Voz, estava sendo resolvida, assim, assado. E realmente a impressão que me passou do secretário atual é que ele está querendo colocar os pingos nos is, fazer as coisas andarem. Chegamos a debater uma série de assuntos ali, ele demonstrou o interesse, a boa vontade de fazer diferente.
certo? Não está ali por política, ele é um servidor. Ele é um servidor concursado, é um servidor que é daqui do Tocantins, a família dele é daqui, ele tem um apego pela terra e tem um interesse em fazer as coisas andarem. Isso me motiva. Isso me motiva. E o meu interesse na política é isso, é fazer com que isso aconteça, com que pessoas com pensamento semelhante entrem na política, direto ou indiretamente, para que somem forças e façam a diferença. O catitu fora de bando, a qual se referem, para mim, eu não sou fora de bando. Na realidade, o meu público é muito maior do que esses pequenos grupos oligárquicos que se formam na política tocantinense. Porque se de fato fosse comida de onça, eu não teria passado do primeiro mandato. Eu fui eleito vereador, fui reeleito vereador, de 8º colocado, fui para 4º colocado em Palmas. Depois fui eleito deputado estadual, fui o mais votado dentro de Palmas para deputado estadual e tentei uma candidatura a prefeito de última hora. Busquei alguns nomes, alguns candidatos que eu pudesse apoiar, que achava interessante para o nosso município, mas não tiveram interesse naquele momento, então lancei meu nome. No ano eleitoral, no mês de abril, eu lancei meu nome. Certo? E surgiram 12 candidatos, de 12 eu ainda fiquei o segundo mais votado de Palmas, sem estrutura. Eu falo sem estrutura porque o que o meu partido encaminhou para a gente foi R$500 mil. R$500 mil para pagar a produtora, para pagar combustível, para pagar material gráfico, para pagar jurídico, para pagar contábil para todo mundo. Foi o meu custo de campanha. E nós fizemos a nossa parte. Eu brinco que até devolver um pouquinho. Mas é preciso. Pessoas, quando acreditam e querem fazer a diferença, elas fazem. Certo? Eu não espero que a solução dos problemas ocorra no curto espaço de tempo que eu estou aqui. Eu não espero isso. Eu sei que a luta é constante, gradativa e que possivelmente vai estar longe de chegar. Eu vou morrer e não vai chegar no nível que eu gostaria que estivesse. Mas eu tenho o interesse de ter a minha contribuição para caminhar nesse sentido. Certo? Eu falei uma vez no uso da tribuna, no plenário, eu falei que eu não sou oposição, eu tenho posição. É diferente. Eu tenho posicionamento. Se a coisa é certa, é certa. Se a coisa é questionável, vai ser questionável. Se a coisa é denunciável, vai ser denunciado. Não é oposição por oposição. De forma alguma. Muitos projetos que eu vejo que são positivos para a sociedade, eu me posiciono totalmente favorável. É isso que as pessoas não entendem também, né? Porque, de certa forma, quem acompanha a política e fica sempre esperando uma polarização, não enxerga que a própria polarização tem os seus ônus, né? Tem o seu ônus, tem o seu prejuízo. Porque se você mantém um discurso só para manter aquele discurso, porque tem um grupo, né, que vai aplaudir, aí já deixou de ser política, já deixou de ser pelo bem comum. Então é interessante esse posicionamento, né? Sim, e tem muita gente que pensa como eu, só não está dentro da política diretamente, mas tem muita gente que pensa como eu. E essas pessoas não têm que pensar apenas no dia eu vou votar ou não vou votar em ninguém. Ela tem que estudar, analisar os candidatos e pensar assim, rapaz, se eu encontrar um candidato ou candidata que tem um perfil semelhante, as defesas semelhantes ao que eu espero, então não somente irei na urna votar, mas irei também movimentar as pessoas ao meu redor que pensam como nós para que venha fortalecer esse grupo. É necessário a gente promover essa mudança, porque essa mudança mexe com vidas. Vidas que podem ser ceifadas quando a única universidade pública gratuita do estado deixa de ser gratuita. Quantos naquela época não deixaram de fazer uma faculdade? Eu tive ainda a oportunidade de ir para Brasília, morar no alojamento da universidade, com toda a dificuldade, mas também tive a oportunidade de ir, certo? Agora muitos não tiveram. É muito perrengue, né, deputado? A infância é difícil, aí depois foi morar no alojamento da faculdade, aí você já contou aqui também que entregava currículo e algumas escolas não te queriam, não te aceitavam. É uma história aí cheia de desafios, mas que bom que a sua caminhada tenha sido exitosa. Eu achei bacana uma vez, minha irmã foi fazer um vídeo para falar de mim, e ela, na época eu estava como vereador, e ela falou assim, gente, o Júnior não nasceu vereador. O Júnior não nasceu vereador. O Júnior nasceu nessa situação, a gente nessa, com toda a dificuldade que toda a família passa. Só que muita gente olha hoje a sua grama mais verde e pensa que ela sempre foi verde. Exatamente. E não é assim que funciona. É aquela história da sorte, né, que as pessoas
atribuem. Mas, deputado, você falou aqui sobre a sua conversa com o secretário da Saúde. E aí, vira e mexe, a situação da saúde estampa os nossos jornais com manchetes que retratam uma situação crítica. Por que que o Tocantins tem tanta dificuldade? Qual é a situação, qual é o impasse que se dá sobre a nossa saúde? Nós temos inúmeros, e dentre eles nós temos um acumulado de problemas desde a criação do nosso estado. Quando você pega uma sala de aula, e essa sala de aula você deixa a bagunça percorrer durante 9 meses no ano, quando chega no 10º mês, não adianta para tentar colocar no eixo da noite para o dia, porque você não consegue. Mas se você, desde o primeiro dia de aula, você organizasse os alunos e demonstrasse para eles que ali tem regras e as regras têm que ser seguidas, nós teríamos uma saúde muito diferente, se isso tivesse sido implantado desde o princípio. Hoje é mais difícil, mas não é impossível. Nós podemos mudar muita coisa. Se você pega, por exemplo, nós temos um problema sério em relação ao acúmulo de cirurgias, que eles falam cirurgias eletivas, né? Por que está tão acumulado? Eu não vou perguntar hoje apenas o motivo do porquê que está acumulado. A minha pergunta agora é, qual é a solução que vai ser proposta? Certo? Se o HGP hoje não tem capacidade de pessoal, se não tiver essa capacidade para fazer as cirurgias, então por que não se faz convênio com hospitais particulares para que as cirurgias possam ser feitas e desafogar esse acúmulo? Quer dizer, quais são as medidas que a Secretaria de Saúde vai fazer? O que é preciso ser feito? Está faltando recurso? Está faltando o que para isso? Por que não tem recurso? Entendeu? Será que o orçamento, que é anual, todo ano vai para a Assembleia, será que aquele recurso que está lá não está dando? Se não está dando, por que o secretário não está solicitando aos deputados que façam remanejamento, se o governador não tinha interesse inicial? É só remanejar, tira um valor maior, coloca na saúde, onde precisa colocar. E assim nós vamos contribuir para que se faça. Só que a pergunta que faço agora, os secretários anteriores que por essa pasta passaram, eles tinham interesse em resolver o problema da saúde? Eles tinham interesse em chegar e confrontar o governador falando, isso aqui não vai dar, isso aqui vai gerar esse problema, desse jeito não tem como eu ficar à frente da pasta? Ou era mais interessante ocupar o status, o cargo, o poder ali e dizer que era secretário de Estado? E aí você citou uma coisa interessante, né? Que você não vai perguntar por que está desse jeito. Até porque, com a instabilidade e as mudanças no cenário político, fica difícil achar alguém para responder essa pergunta, né, deputado? Você relatou o processo do impeachment na Assembleia Legislativa com relação ao ex-governador Mauro Carles. E aí eu quero saber um pouco dos bastidores dessa questão, como é que esse relatório, essa missão caiu no seu colo, os desdobramentos, você ficou satisfeito com o encaminhamento que essa história teve? Passa pra gente aí um pouco dessa história. Foi um tanto... Respira. Foi um conjunto de articulação, com momentos de indefinição a respeito da comissão especial, porque foi formada uma comissão especial, uma vez que um dos pedidos de impeachment foi aceito. Eu cheguei a protocolar um pedido de impeachment, mas acharam melhor, dentre os pedidos protocolados, fosse aceito, acatado de um advogado, mas para mim não tem problema, pode vir, o que importa é a gente chegar ao resultado. Uma vez aceito, cria-se uma comissão especial, essa comissão especial era composta de 5 deputados. O que eu havia solicitado é a articulação política, para que pudesse me indicar, porque lá nós temos os blocos e os líderes de cada um dos blocos iria indicar um membro. Eram 5 blocos, então cada líder de bloco indicaria um membro do bloco para pertencer à comissão. Eu conversei com o líder do bloco, ele falou, olha, Júnior, estamos aí para analisar quem tem interesse, mas vamos conversando. No momento adequado, ele foi e aceitou que a indicação fosse a minha pessoa. Dentro da comissão, tinha a vaga de presidente, tinha a vaga de relator. Alguns deputados tinham interesse e eu conversei com eles e falei, olha, se não for pedir muito, eu gostaria da vaga de relator. E alguns também não tinham interesse em ser relator. Teve deputado que falou assim, olha, Júnior, eu não me sinto à vontade de ser relator porque eu estava na base do governador que foi afastado. Então, como é que eu vou agora ser relator? Fui indicado como membro, mas a relatoria eu não quero. Então, dessa forma, construímos entre os deputados e a relatoria vai cair na minha mão. Uma vez caindo na minha mão, eu procurei fazer aquilo que eu acho que era certo ser feito.
nem buscar uma cassação por cassação e nem passar a mão na cabeça diante de problemas que de fato chegaram a ocorrer. E aí, o que você achou? E aí, esse processo todo. E aí tinha muita coisa errada. Tinha muita coisa errada. Do pouco que eu falo pouco porque nós estávamos ali para analisar o que estava na denúncia, no corpo da denúncia. No corpo da denúncia estava o quê? Estava fechamento da Dracma, que era a Delegacia de Combate à Corrupção. Estava inamovibilidade dos delegados, que para combater a corrupção, para evitar que eles viessem a combater a corrupção, pegaram os delegados que estavam analisando há meses ou há anos alguns processos de corrupção ali, ou tentativas de fraude, direcionamento, licitação, e tiraram esses delegados da função. Aí colocam um outro delegado de outra região, que nada tem a ver com aquele processo, para começar tudo do zero a análise. Aí ficava mudando constantemente, se fosse o caso, para que nada andasse. Então, dessa forma, ele veio a ser julgado por essa questão, veio a ser julgado em função também dos pedidos de propina na saúde, certo? Veio a ser julgado por uso da polícia, no caso da investigação, o envolvimento de outra pessoa com a ex do governador. Quer dizer, eu ia perguntar agora se de fato muito se falou sobre isso, então se constatou essa questão. Se constatou isso aí. Então nós tivemos muitos delitos cometidos pelo governador afastado, mas muitos delitos. Ele tentou por 4 vezes ingressar na justiça para me retirar da comissão e para não deixar que a comissão viesse a dar andamento. Houveram 4 tentativas, se eu não me engano, junto ao TJ, e as 4 foram indeferidas dos advogados do governador afastado, renunciado, né? Não é mais afastado, renunciado. Mas nós conseguimos fazer uma documentação muito robusta em relação às acusações promovidas contra o governador. E a defesa não tinha, eu até conversei, brinquei um pouco com o advogado do governador Mauro Carlesse, que é difícil defender o indefensável. Porque não adianta, a acusação estava tão firme, mas tão forte, e demonstrando por A mais B o que foi cometido, que ele, por mais que fosse um advogado de referência e de excelência, ele não conseguia argumentar o necessário para defender o governador afastado. Não adianta eu falar assim, olha, o meu cliente ele tem 5 milhões em aplicação e aqueles 350 mil depositados em espécie, aqueles 200 mil depositados em espécie ou 500 mil depositados em espécie é porque ele tinha essa aplicação. Tá, mas o que eu perguntei para ele, então me mostra o lastro desse dinheiro. Se ele tinha 5 milhões, primeiro que 5 milhões você tem dinheiro aplicado, você não saca em espécie para levar num banco e depositar. Não faz isso, você faz via transferência. Hoje, com tecnologia, você faz tudo via transferência. Mas ainda assim, se não fosse via transferência, ele fosse uma pessoa tipo Tio Patinhas, apegada em dinheiro, cadê a comprovação que ele sacou esse dinheiro para poder levar? Não existia esse tipo de comprovação. Ah, mas ele tinha dinheiro em casa. De onde é que veio esse dinheiro em casa? É porque ele vendeu gado, tá? E cadê o dinheiro do gado vendido? Sim. Entendeu? Cadê o lastro do dinheiro para comprovar? Então nada se comprovava. Tentava justificar o injustificável, defender o que não se defendia. E não tinha para onde. Exatamente por isso que nós conseguimos emplacar 24 votos favoráveis pela continuidade do processo de cassação. E isso no primeiro turno, o segundo turno era 24 horas depois, e aí foi quando o governador renunciou. Renunciou alegando, olha, eu sou inocente. Gente, quem é inocente não renuncia de cargo de governador, isso não existe. Renunciou porque tinha culpa no cartório, sim. Renunciou porque poderia pegar 8 anos de inelegibilidade. Renunciou porque não queria, talvez, entrar na história política de o primeiro governador cassado da história do Tocantins, entendeu? Porque foi cassado mediante um processo de impeachment pela Assembleia. O que houve no passado em relação a outros governadores não foi em função de um processo de impeachment que desencadeou na Assembleia. Esse seria o primeiro da história, certo? Sei lá quais foram os outros motivos que possa ter levado ele à renúncia. Mas o meu interesse ali era que justiça, do que coubesse a nós, que a justiça fosse feita. Se cometeu o crime, que venha pagar pelo crime. Então não deveria ter renunciado, deveria seguir ali até que ocorresse a sua efetiva cassação. Certo? Não estava com interesse em gerar cassação por gerar cassação, estava com interesse em fazer o que era certo. Se também não coubesse a cassação, iríamos trabalhar para que não fosse cassado. Se coubesse, assim deveria ser feito. Sim. Teve um texto, uma parte de uma das peças que foram elaboradas pela defesa dele, que viralizou entre os jornalistas, foi bastante compartilhado, que ele dizia que
estava renunciando para evitar a desnecessária exposição da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do próprio Executivo. O que você achou dessa fala? Eu acho sem noção. Sem noção. Uma pessoa que fez o que fez, cometeu o que cometeu, depois tenta justificar como se fosse, eu estou sendo bonzinho para com o Estado, estou tentando poupar os órgãos, as instituições, e por isso vou renunciar. Viu como eu sou positivo, como eu sou bom para o Tocantins? Ah, pelo amor de Deus. Mas tem umas coisas muito engraçadas na nossa política, né, deputado? E o que eu achei mais hilário é quando do afastamento ele ainda se pronunciava e se posicionava como governador. Eu achava muito engraçado. E assim, eu nem queria ser tão áspera. Um dia eu estava no Uber e eu abri um vídeo dele falando, agradecendo o carinho dos tocantinenses, mesmo depois de tudo, das denúncias, né? O apoio. E ele usava essa palavra: eu quero agradecer o carinho dos tocantinenses que estão me mandando mensagens. E aí eu virei pro motorista e falei: o senhor mandou alguma mensagem para o governador? E ele: não mandei nenhuma. A senhora mandou? Não, a gente não mandou. Mas, de fato, tinha um discurso bem diferente da realidade, né? Ele, falando no linguajar tocantinês, ele viajou na maionese. Eu acho que ele estava assessorado de pessoas que falavam para ele uma coisa fora da realidade do que acontecia no Estado, e ele acreditava. Sim. E ele acreditava, porque para, digamos, dar prosseguimento a esse tipo de discurso é porque estava acreditando no que ouvia dos seus assessores mais próximos. E que muitas vezes acontece na política. Sim. Pois é. Agora, quando a gente fala de uma situação como essa, a gente precisa fortalecer o debate sobre o combate à corrupção. Em que estágio você avalia que nós estamos hoje nesse aspecto? Quais são os principais gargalos? Porque tem situações que são muito indigestas para o povo tocantinense, como essa, por exemplo, né? Então, quais são os mecanismos? Quais são as lições que a gente tira de um processo como esse? Que nós não temos de promover os órgãos de fiscalização submissos ao governador. Isso não pode acontecer. Quando eu me refiro a isso, eu me coloco aí comparativo, é você ter delegados que teoricamente devem investigar, mas para eles investigarem, eles têm que pedir autorização, e autorização a quem é subordinado ao governador. Quer dizer, tem um secretário. O secretário, que foi colocado lá, indicado pelo governador, secretário da pasta de segurança pública, ele tem que autorizar para que eu faça uma investigação contra o governador. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. E foi isso que aconteceu, quando a dracma foi extinta com um voto contrário. Foi o meu. Mas quando foi extinta, um dos motivos era esse. Criaram uma diretoria de combate à corrupção que ela necessita pedir a benção. Ô, governador, eu estou querendo investigar aí a Secretaria de Assistência Social por causa de cestas básicas, tem denúncia de superfaturamento e outras coisas mais. Então, você autoriza? Como é que funciona? Como é que combate a corrupção desse jeito? Então, nós temos que promover a maior transparência, nós temos que adotar, de fato, a implantação do compliance, que é para trazer essa transparência e combate à corrupção na estrutura do Estado. Nós temos que não deixar que a diretoria de combate à corrupção ela fique vinculada ao secretário de segurança pública. Nós temos que dar independência para a polícia trabalhar, autonomia para a polícia trabalhar e recurso para ela trabalhar, certo? Pessoal para ela trabalhar. Sem medo de que isso seja revertido numa situação pessoal, porque ainda é característico do nosso Estado e todo esse relatório aqui que você nos repercutiu é a prova disso. Que, infelizmente, muitos agentes, né, que estão operando no combate à corrupção ainda podem sofrer sanções políticas. Imagine você, governadora, você fala assim, não, eu estou deixando os delegados trabalharem. Tá, e quantas pessoas que vocês estão colocando à disposição deles para ajudar eles na investigação? Não, nenhuma, só tem um delegado. E como é que ele vai trabalhar sozinho? Como é que você está deixando esse Como é que você está deixando ele trabalhar? Quer dizer, de fato, tem interesse em combater a corrupção? Será que tem esse interesse? Então, é necessário que nós tenhamos um interesse real por parte de quem estiver à frente do Executivo. É necessário que isso aconteça.
Difícil é nós termos à frente do executivo pessoas que queiram fazer a diferença em 100%. Se não vai a 100%, tente ao máximo possível, faça o seu possível, faça o seu melhor e tente romper os bloqueios, os impasses que ocorrem dentro dessa estrutura. Nós temos problemas aí que já foram demonstrados nos mais diversos órgãos. De Tribunal de Justiça já tivemos problema, não é à toa que já teve desembargador que recebeu aposentadoria compulsória. Nós tivemos problema também no Ministério Público, isso aí já foi divulgado também pela mídia. Nós tivemos problema no Tribunal de Contas, também já divulgado pela mídia, assim como tivemos problemas na Assembleia Legislativa. Quer dizer, nós temos problemas nas mais diversas esferas, de órgãos que deveriam ajudar no combate à corrupção, que deveriam promover a fiscalização. E nesses próprios órgãos nós enfrentamos dificuldades porque está emaranhado a corrupção em todo o Estado. Agora, tem que querer e tem que fazer por onde para mudar isso e para tentar, de fato, combater a corrupção que até hoje vigora no Estado do Tocantins. Aí eu vou te perguntar mais uma coisa polêmica. Até que ponto você considera que seria saudável esse hábito que a gente tem no Estado da política como uma herança familiar? Nem estou dizendo que é uma opinião minha, eu acho que não pode o filho seguir a carreira do pai, mas eu vejo que para o tocantinense ainda é um assunto também um pouco indigesto e que gera até uma desconfiança. Mas por que tem que ser assim? Tem que passar de pai para filho? E a sua opinião quanto a isso? Minha filha tem 4 anos. Ela não vai entrar na política, não. Na realidade, eu não vejo como uma coisa tão interessante para o Estado, porque passa-se como se fosse herança mesmo. Quer dizer, meu filho, isso aqui é meu e vou passar para você, mas não é seu. Quer dizer, o cargo de seja governador, seja de senador, seja de deputado federal, estadual, não é pertencente àquela pessoa para ela querer colocar a sequência do seu filho. Ela tem que procurar, sim, fortalecer aquele que é uma boa opção para o Estado. Se eu acredito que fulano é uma boa opção, eu vou ajudá-lo para que ele se fortaleça, ingresse na política e tente fazer a diferença. Mas não pelo parentesco. E sim por acreditar que é uma pessoa que vai agregar, vai ajudar o desenvolvimento do Estado. Se parente ou não parente é outra história. Preferencialmente que não haja essa linha de parentesco para que não venham a julgar como se fosse por causa do parentesco. Mas que nós venhamos a ajudar pessoas que queiram fazer a diferença. E tem muitas pessoas que querem fazer a diferença. Seja parente ou não, tem muitas pessoas que querem fazer a diferença. Nós precisamos disso. Agora, cabe ao eleitor julgar se aquela pessoa, por ser ou não parente, se ela merece ou não a sua confiança para se manter ou entrar na política. Aquela hora de parar só de criticar, de falar nos bares, nas rodas e colocar o voto para funcionar. Cabe ao eleitor para fazer isso aí, ter esse discernimento. É parente, mas vale a pena? Ou por ser parente não deve ir? É o eleitor que vai dizer. Deputado, e a Assembleia Legislativa, hein? O que te frustra naquele ambiente ainda? Isso aqui a gente podia otimizar, votar com mais celeridade. Quais são os fatores que ainda te deixam assim um pouco nervoso? Estão te dando um pouquinho mais de cabelo branco aí. Pode tomar água à vontade. O que eu visualizo? Os interesses políticos se sobrepõem aos interesses coletivos. Isso acontece com frequência ali. Quando você pega projetos que são de interesse político, aí reúne as comissões da noite para o dia, coloca a comissão conjunta para ter celeridade no andamento. O projeto deu entrada hoje de manhã, hoje à tarde, já passou por todas as comissões, já foi aprovado, e se bobear à noite, o governador sanciona. Quer dizer, será que é por interesse de fato coletivo ou tem um interesse político ou econômico ali por trás desse projeto? Qual é o interesse? Será que a Assembleia vai estar fazendo o seu papel, analisando esses projetos? Chega um projeto que se deu entrada de manhã e já está sendo votado nas comissões, qual foi o deputado que leu? Quantos deputados leram? Quantos discutiram? E é engraçado que normalmente, quando assim chega, eu costumo pedir vista e aí me dá um prazo de 12 ou 24 horas. Quando eu peço vista, aí já tem um deputado que
Não sabe nem do que trata o projeto, às vezes. Porque viu pedir vista, não, é de interesse do governo, vou pedir vista junto, que é para não deixar o Júnior sair da casa com o projeto. Aí só pega uma cópia para analisar. E o deputado, quando eu falo assim, não, já analisei e vou devolver. Ele, não, devolve também. Quer dizer, se for devolver antes, não tem problema. Né? É automático. Aí pergunto se ele fez um parecer de vista. Será que ele realmente sabe do que se trata? Eles não batem no seu gabinete para falar assim, deixa eu ver o seu. Rapaz... Aquela coisa do canto, do trabalho da escola, só muda as palavras aí. Não, normalmente... Pode fazer igualzinho, só muda as palavras. Normalmente tem um interesse de avaliar o que você está fazendo para ver, eu vou dizer, como pode contribuir, né? Como pode contribuir. Mas nesse contexto, infelizmente... a casa não se mostra tão independente como eu gostaria. Ela precisaria ter mais independência. E quando eu falo independência, não é travar andamento de projeto, não é se posicionar contra a governador, o interesse do Estado, não é isso, não. Porque o interesse do Estado tem que ser o interesse da Assembleia, entendeu? Porque se é do Estado e não da pessoa que está ocupando a cadeira, a população inteira ganha. Agora, quando o interesse é da pessoa e não do Estado, a população inteira perde. Quando nós pegamos alguns dos projetos que já passaram por lá, locação de aeronaves, 2 jatinhos e um helicóptero para o governador poder transitar, a um custo de aproximadamente 30 milhões de reais. Quer dizer, quem ia pagar essa conta? E será que precisávamos de 2 jatinhos e um helicóptero? Para que era isso? Era para, no ano eleitoral, suposição, tá? No ano eleitoral, o governador, na época, e os seus aliados ficarem voando o Estado e fazendo campanha com dinheiro pago pelo consumidor. Para aumentar salário de professor não tem, né? Não tem. Para UTI aérea também não tinha, porque esses jatinhos não eram UTI aérea, como na época um dos deputados quis defender. Aí veio agora um projeto polêmico também, que era aumentar o consignado para 70%. Rapaz, que isso? Que loucura é essa? Você aumentar o consignado da pessoa se ela já não tem condição hoje, está apertada e necessita pegar um consignado que até 30% é o que prevê nacionalmente. Imagine se ela pegar 70%, ela vai sobrar o que no fim do mês, depois que vier as parcelas desse consignado? Não tem condição. Agora, a quem interessa esse tipo de projeto? Se nós pegarmos, coisa mais que gerou uma polêmica grande, foi a concessão do Jalapão. A quem interessava a concessão do Jalapão? Uma concessão do Jalapão que eu não digo que seria ruim. Eu digo que da forma como estava sendo feita, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, não sabia quanto que seria pago, não sabia o que dariam de retorno para o Estado, ou quem ganhasse a concessão, não sabia nada. Não sabia nada. Depois que eu vim descobrir que pagava cerca de 30 milhões por 30 anos. Assim eu escutei o comentário, quer dizer, 1 milhão por ano. 1 milhão por ano de locação. Aí veio um relatório da Polícia Federal, quando gerou o afastamento do governador, afirmando que o Jalapão era para fazer lavagem de dinheiro. Quer dizer, tanta coisa que estava por trás daquilo ali. E quando eu me posicionei, tinha colega que falava assim, o Júnior é do contra. O Júnior é do contra. Era do contra com isso, que caiu. Era do contra com as aeronaves, que caiu também por causa de direcionamento de licitação. Era do contra em relação ao nome, à segurança de ex-governadores. Ex-governadores tendo seguranças particulares por até 16 anos. Depois do mandato. E caiu também. Mas eu era o único que era do contra. Era do contra a extinção da Delegacia de Combate à Corrupção. Olha o que foi evidenciado aí. Era do contra quando, em 2019, eu solicitei a formação de uma CPI para averiguar a situação do Plano Saúde. E olha o que aconteceu aí com o Plano Saúde. Quer dizer, parece que eu era do contra porque eu estava vendo coisas erradas, mas ninguém queria ver ou ninguém via. Será que de fato não queriam ver? Ou será que achavam que realmente é porque eu era simplesmente do contra? O porquê? Mas eu estou acostumado a ser do contra, né? Se for dessa forma que queiram colocar. O que é certo, é certo. Se nós estamos ali para investigar, por que não investigar um plano de saúde mediante tamanhas denúncias que já estavam naquele momento? Por que não se posicionar contrário em alguns momentos? Por que tem que seguir a cartilha do governo? Porque o governo manda e a gente tem que simplesmente bater carimbo em tudo quanto é projeto que chega lá. Porque muitas das coisas que aconteceram foi assim. Muitas das coisas. Fazer comissão conjunta, 3 comissões no mesmo instante. Quem é que analisa? Como é que analisa? Quer dizer, no intervalo ali de meia hora já passou um monte de projetos em comissão conjunta. Ou que deram entrada naquele momento. Se vota de acordo com interesses. Se faz a mesma coisa que muitos eleitores fazem. Votam por interesse particular. Quando o eleitor vota por interesse particular, ele tem representante de interesses particulares.
E depois ele se sente no direito de reclamar. Sim. Mas ele votou porque teve uma promessa de emprego, ele votou porque teve uma promessa de ajuda financeira, ele votou porque teve ajuda financeira. Aí depois ele quer reclamar do tipo de político que ele elegeu, ele quer reclamar de soluções coletivas que deixam de existir, de infraestrutura, de educação, de saúde. Não existe, mas não existe por quê? Foi você que colocou essas pessoas para te representar. E você colocou por qual motivo? Deputado, agora um outro aspecto que acaba refletindo bastante, e eu vejo também como prejudicial aqui para o nosso estado, é o déficit de policiais militares. Eu retornei a Palmas há pouco tempo de Brasília, então eu saía da Câmara sempre muito tarde da noite, 10, 11 horas, e sempre que eu chegava onde eu morava, bem próximo na Vila Planalto, tinha pelo menos 3 viaturas na entrada da vila. Então podia estar escuro, podia estar o que for, que eu sabia que tinha uma força policial ali, gerando essa sensação de segurança que aqui na nossa cidade, na nossa capital, a gente não tem. Como é que você encara esse problema? Nós tivemos aí agora a entrada de 1.000 homens e mulheres, né, que foram selecionados no último concurso, mas que provavelmente não vai dar conta da demanda do nosso estado. E aí, como é que a gente está diante desse problema? Como que essa situação pode ser resolvida? Eu sei que você vai falar com concurso público e o que está faltando para o estado startar a resolução dessa questão. Capacidade de gestão é uma das coisas que faltam. Investimento, interesse em fazer investimento é outra coisa que falta. O que me parece é que aqueles que estão em cargos de gestão, eles veem a polícia como gasto e não como investimento. Se eu tenho um soldado, não um soldado de segunda classe, que também fui o único a votar contrário à criação dessa desvalorização, de reduzir e criando um soldado de segunda classe. Pois é, e a bolsa que esses meninos recebem no curso de formação também é algo ínfimo, né? Eu fico pensando, gente, como é que a pessoa vai conseguir se deslocar de outro estado, se for o caso de ser selecionado, para se manter aqui? Me parece que o valor da bolsa é R$ 1.600, algo nesse sentido. E a gente sabe que R$ 1.000 para pagar aluguel já é difícil. Então, que complicado, né, deputado? Aí você pega um aluno soldado que está ali para fazer a segurança, morando em locais onde o nível de insegurança é intenso, porque ele não consegue pagar num local mais seguro. Já começa por aí. Exato. Mas nós nos deparamos, o Estado, penso eu, que o raciocínio dele, no mínimo, deve ser esse. Olha, o policial, o soldado, ele custa, com o patronal, talvez algo próximo a R$ 6.000. Não segunda classe, soldado. É algo próximo a R$ 6.000. 1.000 soldados dá 6 milhões a mais na folha de pagamento por mês. Então, por que eu vou gastar 6 milhões? Por que eu vou fazer um concurso? Por que eu vou aumentar o efetivo? Mas ele esquece que a ausência de segurança gera perdas muito maiores. Talvez não para ele, porque a pessoa que decide tem segurança 24 horas. Mas a população que está lá na ponta, ela não vê segurança nem no seu bairro. Exatamente por ausência de efetivo. É o que nós enfrentamos hoje. Eu estava conversando com um ex-aluno que hoje é policial militar no Paraná. Hoje, conversando com ele, ele falou: professor, eu moro em Cascavel, mas o meu local de trabalho, a minha lotação, é numa cidadezinha a 40 quilômetros daqui. Eu trabalho lá. São 2.800 habitantes. E tem policiamento. Todo dia tem policiamento. Tem destacamento na cidade de 2.800 habitantes. Aqui no Tocantins, quantas cidades com essa população, ou com o dobro dessa população, que não tem um policial sequer? Quantas? Nós temos hoje cidades com 5, 6, 7 mil pessoas que não tem um policial. Monte do Carmo, eu morei em Monte do Carmo. Quando eu nasci, meus pais moravam lá. Monte do Carmo tem 8 mil habitantes, não tem policial. Não tem policial. Quer dizer, o policiamento de Porto, ele tem que percorrer quantas cidades da sua região. Hoje, Porto Nacional tem um efetivo que é 1/3 do efetivo que tinha 20 anos atrás. Passados 20 anos, nosso efetivo da Polícia Militar diminuiu a 33% do que era 20 anos atrás. E, enquanto isso, a população aumentou. Quer dizer, a matemática não fecha. A população aumenta e o efetivo militar diminui.
Cadê a capacidade de gestão? Cadê o interesse em fazer gestão? Cadê o interesse em solução de problema? Mas interesse em ser governador tem, muitos têm. Interesse em ter status, ter poder e fazer sabe-se lá o quê, muitos têm. Mas em resolver problema a gente não vê. Isso não acontece, porque se acontecesse nós já tínhamos solucionado isso aí. Nós já tínhamos solucionado segurança pública, nós já tínhamos solucionado a buraqueira que está o estado inteiro, nós já tínhamos solucionado a questão da saúde, nós já tínhamos solucionado problemas da educação. Mas esse interesse não foi demonstrado. Agora, se você me fala, o dinheiro não existe, é falta de dinheiro. Tá, o Estado gastou o quê? 6 milhões, 7 milhões fazendo sanitarização de escola quando as escolas estavam fechadas. O Estado gastou 13 milhões de reais pagando um ônibus escolar num período em que as escolas não tinham aula. O Estado ele tem dinheiro sendo gasto pelos mais diversos ralos, sem necessidade de gastar, mas não tem dinheiro para investir onde deveria ser investido. Que é no básico que a população precisa, né? É aí que eu me pergunto, não onde está o dinheiro, né? Mas cadê a capacidade de gestão? Cadê o interesse em gerir? Cadê o interesse em, de fato, ver o nosso Estado desenvolver? E eu não me refiro isso a quem hoje ocupa o cargo de governador. Eu me refiro àqueles que passaram ao longo do tempo como governadores do Tocantins, se fizeram a sua parte. Quando eu assumi o cargo de deputado estadual, eu vi um deputado comentando que a Ferrovia Norte-Sul, que corta o Tocantins, que eles deram isenção de alguns impostos para que se instalasse a Ferrovia Norte-Sul cortando o estado. Aí eu te pergunto, tinha alguma outra rota que ela poderia passar? Não, ela só poderia passar no estado. Então por que o governo deu isenção à época? Se deu isenção para algo que não precisava da isenção, porque ela tinha que passar aqui, era a rota original, não tinha como ela fugir de passar no Tocantins. A quem interessava essa isenção? Assim levantava o questionamento dos deputados que estava à época. Certo? Aí eu olhei para ele e falei, tá, e você fez o quê? Será que nós estamos realmente ali para fazer o que deve ser feito? Será que essa casa funciona como deveria? Essa não, os legislativos no país inteiro, no estado do Tocantins, nas prefeituras, nos municípios. Quando nós tivermos pessoas que de fato queiram fazer a diferença e as pessoas agregadas à força popular possam somar ali para fazer, as coisas vão andar. E tem muita gente boa que se candidata, que tem interesse, seja para prefeito, vereador, deputado, tem interesse em fazer a diferença. Nas eleições que vão vir agora, tem muitas pessoas com esse pensamento que querem fazer a diferença. Mas, infelizmente, a grande maioria não tem a oportunidade de ser eleito. Ok. E aí você falou sobre essa importância da gente ter gerência, da gente ter uma gestão que faça as coisas acontecerem e não é difícil fazer acontecer. Então eu vou te chamar agora para dar alguns palpites. A gente vem acompanhando o cenário se formando para as eleições de outubro. Qual a sua avaliação? Você acredita que o atual governador tem chances de se reeleger, está fazendo um bom trabalho, diante do cenário de oposição que vem se formando? Você acha que a gente vai ter boas opções? O governador Wanderlei terá êxito nessa missão? Quais as suas impressões? Hoje, governador mesmo, aliás, candidato mesmo ao cargo de governo, eu vejo que tem um que de fato é candidato, que é o governador que vai para a reeleição. Nós temos outros que afirmam que são candidatos, que têm boa chance realmente de concluírem a sua candidatura. Só que eleito nem sempre vai o melhor candidato. Nem sempre é isso que acontece, mas aquele que conseguiu agregar mais forças. Quer dizer, quais são os grupos políticos que eu estou conseguindo agregar? Quantas lideranças políticas eu consegui trazer para o meu lado? Dentre as lideranças de vereadores, a prefeitos, a deputados estaduais, federais, senadores. Porque a partir das lideranças que eu trouxe para o meu lado, eu posso agregar mais força nos mais diversos municípios do estado. Então, a articulação política se torna aí o fiel da balança para conquistar uma eleição. Que hoje quem está no poder é natural, quem está à frente do cargo de governador, ele tem uma capacidade de articulação melhor. Eu falo capacidade de articulação porque existe todo o interesse, uma barganha, uma troca, certo, dentro do processo. Você tem, de repente, algumas lideranças políticas que falam, não, eu vou com o governador porque ele pode abrir espaço para mim dentro da gestão. Ele pode fazer o investimento dentro do meu município.
certo? Se eu for com outro, de repente o outro, se não for eleito, ele vai me ajudar de que forma? Não tem como. Então, é exatamente em cima dos interesses. Maiores ou menores, é essa soma de interesses que faz com que um determinado grupo possa ou não ter mais chance de eleição. Penso eu que quem está com a máquina na mão é natural ter mais força. Aqueles que não estão com a máquina na mão, eles têm que correr atrás, buscar apoio e tentar ser a surpresa da eleição. Seja aí os demais candidatos, se o Dimas, se o Osíris Damaso, ou outros, Paulo Mourão, ou outros candidatos que porventura queiram vir, certo? É tentar articular, unir forças. Desses 3 nomes que não estão hoje no cargo, será que eles vão se unir? Será que um ou outro vai se unir com quem hoje é governador? Ou será que, mesmo não havendo a união, um deles vai manter firme sua candidatura, sua pré-candidatura e conquistar a eleição com apoio popular? Porque, às vezes, você combina com o prefeito e esqueceu de combinar com a população daquele município. Você combina com o deputado, com os líderes políticos e esqueceu de combinar com quem, de fato, faz a diferença, que é a população que vai votar no dia. Então, se isso acontece, nós podemos ter uma surpresa dentro da política do Estado. Ou, se não, possível que se mantenha hoje quem está no cargo. E você vai se candidatar à reeleição como deputado estadual? Eu vou a governar? Não, vou não. Ah, meu Deus. Então, era essa notícia de milhões que eu estava querendo. Não, eu acho que tudo tem o momento certo, tudo no tempo de Deus. Você vai fazendo a sua parte, mas você sabe onde você está pisando, você sabe dentro da política qual é o seu limite. Hoje, estrategicamente, é mais interessante sair candidato à reeleição ou a deputado federal? A deputado federal ou a Senado? A Senado ou a governador? Então, a gente tem que analisar. Eu tenho, primeiro, um partido político que me deu oportunidade de ser candidato a governador? Hoje eu não tenho. Eu tenho hoje um partido que me possibilite ser candidato ao Senado? Eu também não tenho isso. A federal existe partidos que queiram, mas aí eu já vejo que estrategicamente não é o momento adequado. É mais interessante eu ir novamente para uma reeleição de deputado estadual. Não estou dizendo que é fácil, porque nada é fácil, certo? Mas vejo como algo mais próximo da realidade e que também é minha preferência hoje. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. E eu tenho uma esposa que também hoje tem vínculos com a cidade que não pode sair daqui. Eu preciso estar aqui. Eu não quero ver minha filha crescer longe de mim. Nessa primeira infância dela, eu não quero isso. Na realidade, eu não quero nunca. Eu quero que ela permaneça do meu lado por muito, muito tempo. Mas elas, né? Mas, então, analisando um conjunto de fatores, a minha preferência hoje é ser candidato à reeleição de deputado estadual. Se for da vontade de Deus, eu recebo. Se não for também, eu deixo passar. O que for da vontade dele, é bem-vindo. Interessante você falar de Deus. Você é um homem de fé? Eu sou de fé. Eu cresci no berço. Gabriela aqui agora, né? Você é um homem de fé, querido? Acredito muito, tenho muita fé. Mas tem uma religião? Sou católico. Legal. Praticante. Tem muita gente que fala que é católico, mas não pratica. Mas não é praticante, interessante, é verdade. Deputado, eu gostaria que você deixasse aqui aflorar agora um pouco do seu lado professor e desse algumas dicas de concurso para o nosso público. Pode ser? Porque a gente tem aí, por exemplo, Tribunal de Justiça quase encerrando as inscrições, outros concursos no país inteiro. Para esse ano, como é que o concurseiro tem que se preparar? Olha, eu já trabalho com concurso público há quase 20 anos, lecionando para concurseiros. E o que eu me deparo normalmente é que a maioria desiste. Primeiro, espera sair edital para estudar. Segundo, se não passa, recua a estaca zero e fala, não é para mim. Aí passa 2, 3, 4 anos, ele fala assim, caramba, o desemprego está aumentando, não está fácil manter no setor privado, eu não tenho o empreendedorismo na minha veia, aí quer voltar para o concurso público. Quer dizer, se ele ficasse esses 4 anos estudando continuamente, será que ele já não estaria concursado? Você, quando é concurseiro, você tem que entender que você entrou numa fila, e a fila é gigantesca. E essa fila, se você não sai dela, uma hora chega a sua vez, por mais tempo que demore, mas uma hora chega a sua vez. E o ideal para você, concurseiro, é você furar a fila. Tem gente que fala, professor, furar a fila é feio. Não, nesse caso não, porque quando você fura a fila, concurseiro, você está estudando e se dedicando mais do que o colega que até então estava na sua frente. E se você está estudando, se dedicando mais do que ele, você está furando a fila. Você vai chegar mais rápido na sua vaga. Aí a porta começa a se abrir, você vai batendo nas portas ali, ó,
e de repente 1, 2, 3 portas se abrem. Aí você começa a escolher onde você quer. Olha, é normal esperar muito para ser aprovado num concurso? Parece-me que com a situação do desemprego no país, a concorrência vai aumentando e aí o pessoal vai ficando ainda mais ansioso por essa espera. É normal esperar, mas o muito depende de você. Bacana. Depende de você, porque se você dedica-se como deveria, a sua espera é mais curta. Se você acha que tem que ter vida social e estudar para concurso, a sua espera passa a ser um pouco mais demorada. E é fácil passar em concurso, desde que você queira passar em concurso. Porque, eu quero, mas não faço por onde. Você não vai passar. Ou só se tiver muita sorte para você ingressar. Você tem que querer e fazer por onde para acontecer. Quando eu havia comentado a situação do meu cunhado, que era agente da Polícia Federal, e ele ficou 5 anos estudando para passar no concurso do Judiciário. Foi 5 anos. E eu, professor, sou concursado do IFTO, nesse tempo, toda vez que eu saía da sala de aula, eu via o carro dele ali parado, que ele já tinha saído do expediente de serviço dele, ele estava lá para a biblioteca, todo dia, durante 5 anos. Durante 5 anos, nos nossos momentos festivos em família, com fraternização, poucos ele estava presente. Porque ele sabia o que ele queria, ele sabia onde tinha que chegar e ele fez o que era necessário para poder chegar no seu objetivo. Agora, os concurseiros, quantos deles fazem isso? É por isso que eu digo que não é tão difícil ingressar. Por quê? Porque a grande maioria é só número de inscrição. A grande maioria. Você pega um concurso aí com 1.000 pessoas para cada vaga. Dessas 1.000, quantas estão no seu nível? Se você de fato está se dedicando. Talvez 10, 15, 20. Então a sua concorrência não é 1.000 por vaga, se torna 20 por vaga. Que está no seu nível, são 20 por vaga. Agora é você se dedicar mais do que o outro para você pegar a vaga. Fácil, nada na vida é. Nada na vida é. Mas difícil mesmo é você ficar sem emprego, é você ser o genitor da família e você não ter R$1 para colocar dentro de casa. Você vê seus filhos passando fome, dificuldade, o aluguel você não tendo dinheiro para pagar, o financiamento você não conseguindo pagar e a justiça tomando a casa que você, a duras penas, tentou construir com financiamento bancário. É isso que é difícil. Então você tem que colocar na balança o que de fato você quer para a sua vida. E se dedicar. Tudo na vida tem ônus e bônus. Quanto maior o bônus, maior o ônus. E você tem que entender isso para você entrar nessa fila e falar assim, cara, vou pegar a fila que está lá atrás e vou começar a costurar até chegar a minha vez. O que você quer falar agora? Desabafa aí. A Cecília tá te esperando. Pior que tá. Quer mandar um beijo pra Cecília? Quer falar mais alguma coisa? Quero te Olha, deixar à vontade. eu então vou ficar à vontade. Você quer cantar? Eu achei que você falou, ainda vou cantar uma música. Não, tem uma coisa na minha vida que o meu sonho de vida, sonho mesmo, era ser pai. E eu acreditava que eu não seria pai. Porque... Ele tá emocionado, gente, olha só. Não, porque... eu tenho problema genético, lá em casa todos os irmãos têm, e quando passa a idade, com a avançada da idade, diminui a possibilidade. E nós enfrentamos isso. E o último dos meus irmãos fui eu a ter filho. Eu já falava com minha esposa para ver se a gente adotava uma criança, minha esposa, não, vamos tentar, porque a gente tem que tentar. E nós fizemos investimento em tecnologia. Minha filha é fruto da fertilização in vitro. E eu acho engraçado que quando fizemos todo o procedimento, só foram 2 óvulos fecundados. Um com espermatozoide, que era mais ou menos, e o outro que era ruinzinho. Foram os 2 únicos que permitiriam o sonho ir adiante. E aí o médico falou assim, e aí, vamos colocar os 2 de uma vez? E eu olhei para minha esposa e falei, não. Eu quero ter esperança se o primeiro não der certo. E assim foi. E ela, não, então vamos colocar o mais ou menos. Os médicos falaram, né, coloca mais ou menos, vamos ver o que dá. E o mais ou menos não deu certo. Quando veio o ruinzinho, foi o que vingou. O ruinzinho. Cara, eu penso na felicidade, na alegria todo dia, por ter concretizado esse sonho. Milagre, né? Milagre, porque são muitos. É uma permissão de Deus. É uma permissão de Deus. Então, para as pessoas que sonham,
de ter filhos que sonham de vencer na vida, que sonham em mudar a realidade em que você vive ao seu redor, com as famílias, com a sociedade, que não desista dos seus sonhos. Não desista, porque o limite é Deus quem impõe, não é você. Você não pode desistir, você não pode desanimar, porque obstáculos você enfrenta e todo mundo enfrenta o tempo todo. Nós temos que seguir adiante. Por mais que você esteja cansado, você tem que seguir adiante. Você não pode se dar esse direito, porque tem muita gente ao seu redor que depende de você, depende da sua perseverança, da sua persistência. Tem muita gente que depende. E por isso, é isso que me motiva. Me motiva a tentar fazer mais, a tentar fazer diferente, a tentar lutar por aquilo que eu acredito. Que legal. É isso. Os sonhos que você realizou até aqui te dão fé para continuar, né? Me dão. Marimar, essa Cecília deve ser muito mimada. Eu fico imaginando. É ela que vai com você nas sessões sempre? Às vezes não tem babá, não tem com quem ficar em casa? É mais ou menos isso que acontece? Não, a Cecília... Ou ela gosta mesmo de... Ela gosta, ela quer estar com a gente o tempo todo. Às vezes eu chego atrasado nos meus compromissos porque eu estou com ela. Aqui eu cheguei uns 10, 15 minutos atrasado que eu estava com ela. E ela gosta muito de estar, de acompanhar, de estar presente. Eu me recordo que ela era bebezinha, não falava, andava no bebê conforto. E eu e minha esposa, a gente não tem babá em casa, não existe isso conosco. A gente não quer passar a educação para a mão de terceiros, não queremos terceirizar a educação de nossa filha. Então, minha esposa, quando não podia, eu tinha um aulão que eu ia participar, eu tinha uma hora de aula, eu falei, cara, eu vou levar a Cecília. Aí levei no bebê conforto, coloquei no tablado ali, da frente, não sei, 200 alunos ali na sala, e coloquei ela no tablado, com o bebê conforto, olhando para mim. E eu ali lecionando. Aí lecionando, o bichinho estava ali, quando ela começou a querer chorar um pouquinho, não falava, só estendeu a mãozinha ali, eu já fui, peguei, coloquei ela no colo e fui dando aula com ela no colo. Natural, né? Quando terminou a aula, ela já estava dormindo no meu colo, mas ela é muito presente comigo e com a mãe dela também, mas é muito presente mesmo em tudo que a gente faz. Nós tivemos que fazer uma viagem rápida e decidimos por não levá-la, ficar 2, 3 dias fora do estado. Rapaz, quando nós chegamos, nós levamos uma bronca dessa menina, mas uma bronca. Ela queria voltar. Ela falou assim, papai, mamãe, eu também gosto de conhecer lugares. Eu também gosto, eu gosto de viajar e eu quero estar com vocês. Vocês não podem viajar sem me levar. Vocês não podem ir para lugar nenhum sem me levar. Eu achei muito gostoso, porque o nosso interesse era realmente levá-la. Achamos que seria cansativo, que seria muito corrida a viagem, não era passeio, não era para fazer turismo, e seria cansativo mesmo. E resolvemos preservar, mas eu falei para minha esposa, não, depois de hoje, depois desse tapa na cara dela, nós não vamos preservá-la não. Se é cansativo para nós, vai ser cansativo para ela, e a gente vai cuidando ali, e vamos andar com ela para cima e para baixo. Agora, você falando sobre toda essa questão da sua fé, da sua família, me despertou para te perguntar uma coisa. Isso acaba te influenciando na hora das votações em pautas que dizem respeito a esse aspecto? Eu penso que a decisão nos votos polêmicos não tem que partir da minha pessoa. Não sou eu. Que eu sou apenas a pessoa que foi escolhida para votar, mas o voto tem que ser de interesse coletivo. O que a maioria da população? Porque os votos mais polêmicos em relação aos princípios, eles não ocorrem na esfera estadual, eles ocorrem na Câmara Federal. Então aqui nós não enfrentamos esse tipo de polêmica, certo? Mas, para quem me pergunta assim, Júnior, você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto, eu sou contra. Rapaz, é vida. É vida. Então, eu sei das mais diversas dificuldades, eu entendo, eu respeito o posicionamento de quem pensa diferente, mas a minha formação, a minha criação não me permite ser favorável. Eu sou muito tranquilo em relação aos pontos polêmicos, mas eu não gosto de fazer polêmica em cima deles. Fazer bandeira e tentar ganhar voto por causa disso. Não, para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que eu não misturo religião com política. Eu não faço, da igreja que eu frequento, da paróquia que eu frequento, eu não faço espaço político ali. Tanto que a paróquia que eu frequentava, até pouco tempo atrás, era muito pequena. E eram poucas pessoas que cabiam nela. Eu não estava ali por causa de política. Só mudei de lá para o anexo dessa paróquia, que é um pouco maior, porque a missa das crianças foi para outra. E então eu vou... Cecília ganhou, né? Ganhou. Eu vou com ela para a missa das crianças. Mas eu acho que a gente tem que saber discernir.
Nós não podemos colocar 8 ou 80. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Nada na vida é 8 ou 80. Você tem que saber ser equilibrado para decidir. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que pensar no que o outro vai sofrer ou que o outro vai ser beneficiado para você promover uma decisão de forma mais equilibrada. Você não vai conseguir agradar 100%. Isso é natural, certo? Mas quantas pessoas podem ser contempladas? E mesmo que seja uma minoria, será que está sendo justo você não contemplar essa minoria? E eu já tive um posicionamento na Assembleia recente do que diziam que era uma minoria, que eu estava lutando contra a grande maioria, que estava tendo prejuízo político. Eu olhei para a categoria que estava ali a ser contemplada e falei, gente, isso aqui não é justo. Isso aqui não é justo. Eu sei até do que você está falando, hein? Sim, mas não era justo. Eu falei, olha, vocês estão se apropriando de algo que não lhes pertence. Sim. Entendeu? Não é justo. Se vai, vota em mim, se não vai, vota em mim, paciência. Se concorda comigo ou não concorda, mas não é justo o que está sendo feito aqui. E eu vou primar pelo que eu acredito ser justo. Quando vieram, não, nós temos como provar, então traz a prova. Traz na lei que vocês têm esse direito. Se vocês conseguirem, vocês me convencem do contrário. Se não conseguirem, eu espero que vocês se sintam convencidos. E não me conseguiram me convencer, porque não tinha nada na lei. Ah, porque isso acontece em outro estado. Sim, não quer dizer que acontece lá que necessariamente é correto se fazer dessa forma. Entendeu? Não é justo. Você tem essa tranquilidade de encarar a pressão dita popular, mas que na verdade sempre vem acompanhada de uma organização, de um grupo específico, e aí eles vão, pressionam, ocupam os espaços ali na Assembleia. Para você é tranquilo lidar com isso? Para mim é muito tranquilo, tanto com pressão popular como também com pressão de parlamentares. Teve um parlamentar outro dia que estava sentado a uma distância de 1 metro talvez de mim, e por uma discussão de um assunto que eu não concordava com o posicionamento deles, ele chegou, bateu na mesa, bateu firme na mesa. E é uma pessoa normalmente tranquila, bateu firme na mesa e falando um monte de coisa para mim. Do mesmo jeito que eu estava ali, eu fiquei olhando para ele, sem expressar nada de... Não. Quando terminou de falar, eu virei para ele e falei assim, olha, deputado, quem cede a pressão é chambari. Eu não sou chambari. Então não adianta gritar comigo. Primeiro que quem grita não tem argumento. Então, vamos dialogar, vamos debater. Isso aqui é uma casa democrática. O meu posicionamento é esse. E eu acho que vocês estão errados. E vou me posicionar dessa forma, independente de você gritar ou deixar de gritar. Aí ele ainda falou, porque você acha que é o bom samaritano. Não, não é achar que é bom samaritano, não. Não é correto. Isso aqui está errado o que está sendo feito. Vocês podem até fazer porque são maioria, mas está errado. É o meu posicionamento. Assim como eu respeito o seu, você tem que aprender a respeitar o meu. Da mesma forma, veio uma pressão... recente, pressão entre aspas, né? Um grupo na Assembleia, num dia que não era dia de sessão, aí foi filmando ali, não sei lá, hoje todo mundo filma, né? E veio falar assim, mas deputado, por que não está tendo? Acho que era uma sessão solene que deveria ter, alguma coisa assim. Aí, por que não está tendo? E estava marcado para hoje, cancelaram de última hora, e filmando ali, esbravejando e falando em voz alta ali para cima de mim. Eu olhei e falei assim, olha, eu estou aqui. Agora, se os demais não estão... mas... E eu tentando falar, a pessoa, olha, você quis falar, eu parei e escutei. Eu quero o mesmo respeito em relação à minha pessoa. Assim como eu pude parar e esperar você falar, você pode fazer o mesmo por mim. Assim como eu não estou gritando contigo, você não precisa gritar comigo. Para que gritar? Então, não é esse tipo de situação, de pressãozinha, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem que ter argumento, você tem que ter respeito às pessoas. E hoje, com as redes sociais, parece que ficou mais fácil fomentar esse tipo de pressão, né? O cidadão pega o telefone e aí acha que porque tem a possibilidade de falar... tem a liberdade de expressão, então ele também tem liberdade para se posicionar de uma maneira que fere o princípio, o respeito, o espaço dos outros. Vocês têm sentido muito isso como políticos? Iniciativas nesse sentido que chegam a ser inapropriadas? A sua opinião é mais ou menos por aí? Constantemente. Hoje, telefone celular, eu só tenho um número de celular, somente um. E você acompanha as suas redes sociais? Acompanho, através do meu celular eu fico respondendo no Instagram. Às vezes a pessoa fala assim, não é ele não, aí eu vou e mando um áudio. Mando áudio de vez em quando pelo WhatsApp, mando áudio de vez em quando pelo Instagram. Hoje a rede social permite isso, que é para a pessoa entender que sou eu que estou ali.
É claro que nem sempre eu estou com o celular à mão, às vezes eu estou na reunião, então se me liga, eu pego meu celular, entrego para a pessoa que está comigo, pode atender, responde aí, ou então vai respondendo as mensagens enquanto eu estou aqui na reunião e logo depois, se tiver alguma coisa que você tenha dúvida, me passa que eu respondo. Então, é natural. O volume de mensagens que chega é muito grande. Você já vazou esse número aí? Oh, eu passo ele para todo mundo. Ah, você mesmo? Não, eu tenho meus alunos que precisam de material, que precisam de tirar dúvida, entrar com recurso em questão, então meu número é liberado. Só que eu falo para eles, gente, se for alguma coisa urgente, você manda um WhatsApp e você dá um toque no meu celular. Quando eu recebo toque no celular, o que eu faço? Eu olho o WhatsApp. Aí, na medida do possível, conseguir pegar o celular para verificar, eu olho o WhatsApp e respondo para você. É mais fácil, porque o volume de mensagem é tão grande que nem sempre você consegue ver mensagem. Gira demais. Sim. E às vezes fala, o professor nem me respondeu. Não, mas é porque gira demais. Teve gente que já falou assim, professor, mas você foi me responder 2 dias depois. Gente, mas eu não consigo. 2 dias depois tá ótimo, querido. É um prazo, sim. Depois tem que perguntar para a Marimar se é difícil, e para a Raquel também, se é difícil assessorar um político que responde às pessoas no eu já estou condicionado. Será que dá trabalho para vocês, esse assessorado, gente? Não, eu já estou condicionado. Tem algumas coisas que eu já sigo. Falo assim, Júnior, quando é nessa situação você não atende, só encaminha direto para nós que podemos resolver, nós que devemos resolver. Então tem coisas que já me orientaram, então eu deixo que eles façam. Entendeu? Eu só pego o número de telefone, mando e eles vão e respondem. Aí se precisar, aí eu mesmo entro em contato, mas tem algumas coisas que eles respondem direto e resolvem. Tem coisa que é porque as pessoas às vezes querem falar com o político. Sim. O interesse dela é falar com o político e não resolver. Sempre, né? Na verdade, sempre. Quando eu marquei a entrevista, eu mandei no seu Instagram, falei, oi, tô falando com a equipe do deputado. Aí ele, não, o telefone da minha equipe é esse aqui. Aí me passou o telefone da equipe e hoje está aqui com a gente. Eu acho que todo mundo tem que seguir o seu exemplo e também aceitar o nosso convite para estar aqui e ter um papo tão franco. Mas eu quero te agradecer pela presença e dizer ainda que se quiser falar mais alguma coisa, pode falar, não tem problema, a gente tem tempo, mas de coração dizer que foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Que gracinha! Você prometeu que não ia me zoar. Eu tô vendo, o papo tá muito sério. Mas o que eu peço, realmente, as pessoas que estão nos assistindo agora, que vamos ajudar a mudar a política no nosso Estado. Vamos ajudar a mudar. E eu falo mudar, não é mudar as pessoas. É escolher pessoas que queiram, de fato, fazer mudança. Às vezes fala assim, Júnior, tem que mudar o político. Gente, às vezes você coloca uma pessoa que é nova na política, mas tem um pensamento da política antiga. Então mudou o quê? Não mudou nada. Certo? Então é você investigar melhor a vida pregressa do seu candidato para você saber quem de fato você está escolhendo. Investiga. Hoje tem rede social, olha a minha rede social, olha a rede social dos outros, olha a rede social de quem você quiser e averigua a vida. Entra no Google e procura o nome dessa pessoa, vê se está atrelado a alguma coisa errada. Entendeu? Então tenta investigar, assim nós vamos escolher melhor. Quando eu fui candidato a deputado estadual, o meu partido, ele foi definido para andar com o Carlesse. Não era o meu interesse, mas eu não era presidente de partido. Eu falei, vamos para esse outro lado aqui, mas não, quiseram colocar do lado do Carlesse. E eu fui um candidato no meio do chapão do Carlesse, um monte de deputado. Aí, na primeira reunião que teve lá no Palácio, eu estive lá nessa reunião com outros candidatos, secretários, seja lá quem, esse povo importante aí. Aí um deles me perguntou assim, Júnior, quem é o seu candidato a governador? Meu partido estava lá. Aí eu já tinha declarado previamente que seria outra pessoa. Eu falei, fulano de tal. Falou, mas manteve. O que... Sim, com certeza. Aí falou, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui porque meu partido veio para cá. Se dependesse de mim, eu fosse presidente de partido, ele estava do outro lado. Ele não estava aqui. Aí ficou meio tensa ali a situação. Olha, gente, eu estou aqui só para ver se a soma de voto vai ser o suficiente para que eu possa ser eleito também. Mas desse jeito você não vai receber a ajuda do governador. Não estou aqui por causa de dinheiro, não. Eu não vim aqui por esse motivo. Entendeu? Tanto que não recebi um santinho sequer, e se recebesse eu também não usava. Entendeu? A minha perspectiva em relação à política, à campanha, é muito diferente do que eles normalmente pensam. Eu faço de forma diferente porque eu não sei fazer como fazem. Eu não estou dizendo que a forma com que fazem é errada. Eu estou dizendo que eu não sei fazer. Certo? Então, falaram comigo, eu lembro que na época um secretário virou para mim e falou assim, Júnior, o sobrinho do governador,
Claudinei, ele quer conversar com você. Que eu saí da sala, ficou tenso, né? Quer conversar com você para ver se altera isso aí. Eu falei assim, olha, você se importa? Eu falei, não, eu não me importo, eu nem sabia que era sobrinho do governador na época. Eu não me importo em conversar com ninguém, eu converso. Só que eu acho que ele vai perder o tempo dele. Porque para ele me convencer a acompanhar o Carlesse, ele tem que me convencer que o Carlesse é a melhor opção. E eu já investiguei a vida pregressa. Ele não é a melhor opção. Então, mas eu converso. Mas eu acho que ele vai fazer com que eu perca meu tempo e com que ele perca o tempo dele. Até hoje não me ligaram. Não teve essa conversa. Porque eu fiz o que eu acho que muitos eleitores deveriam fazer. É investigar a vida pregressa. Um cidadão que tem um histórico que ele tinha, e isso estava na mídia, entendeu? Você pesquisava o nome dele na rede social aí, você encontrava na rede social, nos sites de notícia, no Google da vida, você encontrava muita coisa, certo? Agora, se você encontra e fala assim, não, ainda assim é a melhor opção, é porque está difícil de candidato. Mas nós temos sempre opções que podem ser melhores. E não adianta falar, não voto em ninguém, vou votar nulo ou branco. Rapaz, você está contribuindo para que se mantenha a mesma coisa. O fato de você não votar não quer dizer que você não é responsável por quem foi eleito. Pelo contrário, você é o principal responsável, porque você tinha um pouco mais de consciência que os outros e ainda assim você preferiu se furtar de usar o seu conhecimento para escolher aquela que seria a melhor opção, ou que não seria a pior opção, certo? Votar nulo ou branco é um erro. Na realidade é um grande erro. Você tem que não se omitir, sai de cima do muro, vai lá e escolhe o candidato que você acha que é o mais adequado. Você tem agora a eleição presidencial, entendeu? Quais são os candidatos? Não existem dois apenas, existem diversos candidatos. Você escolhe, estuda a vida do candidato A, do candidato B, do candidato C. Para presidente. Se eu for votar? O voto é dizer, secreto. Quando você for votar. O voto é secreto. Que isso, deputado? Hoje, a minha preocupação é a esfera regional. Eu não entro hoje na polêmica presidenciável. Por que eu não entro? É questão política mesmo. Eu não tenho desgaste que lado A e que lado B tem. Eu não tenho esse desgaste. Se eu for levantar a bandeira de A ou de B, eu vou comprar um desgaste para mim sem necessidade nenhuma. Por que eu vou comprar um desgaste à minha pessoa se eu não defendo nenhum dos dois? Na realidade, quem achar que o melhor for A, quem achar que o melhor for B ou C, que vote no C, que vote no B ou que vote no A. Cada um escolhe o seu. Mas eu não pretendo defender bandeira de nenhum candidato presidencial. Não pretendo. Porque senão eu vou comprar um desgaste que não me pertence. Não é inteligente politicamente fazer isso nesse momento. Certo? Agora, num segundo turno, se achar necessário, porque para deputado não há segundo turno, mas se achar necessário, aí vai lá e faz o posicionamento devido. É isso aí. É isso aí. E a música vai vir agora? Não, né? Acho que não. Eu acho que eu ia afugentar quem está assistindo, pelo amor de Deus. Não precisa também, né, deputado? Então eu quero te agradecer mais uma vez. Falar do Bruce, que está nos nossos bastidores ajudando hoje. Eu esqueci de mencionar o nome dele e falei também que não quero dividir o lucro da monetização desse vídeo com o Bruce, porque isso não estava acordado, né? Já deixar claro aqui para que ele entenda. Claro. É ele que vai editar? Não sei. Porque se for ele vai cortar essa parte. Então, eu quero essa parte, eu reivindico essa parte no programa. Mas olha só, deputado, foi muito bom te receber aqui. Eu espero que a gente consiga conversar outras vezes. Amanhã? Pode ser. Eu tenho aula. Amanhã eu tenho aula à noite. Mas a gente pode combinar na quarta, na quinta, não tem problema não. Na sequência, né? Trazer outros desdobramentos, convidar a Cecília para participar. Nossa, eu acho o máximo. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Eu fico muito feliz quando ocorrem iniciativas como essa, independentes, e que queiram, de fato, fazer a diferença. E é exatamente através de trabalhos como o de vocês que se faz a diferença na política. Vocês são mais políticos do que muitos que estão com mandato. É entender o quanto vocês podem gerar de alcance e quanto vocês podem mudar na vida de pessoas. Porque imagine um posicionamento de vocês num trabalho como esse, certo? Entrevistando inúmeras pessoas, vocês estão mostrando para a população quem são, o que pensam. Agora, quantos milhares de pessoas abrem os olhos, abrem a mente e falam assim, cara, essa aqui não é uma boa opção para mim.
Olha, eu vou começar a movimentar as pessoas por a opção A, B ou C, seja a nível regional ou nacional. Isso faz a diferença. Nós precisamos de pessoas assim, nós precisamos de programas assim, que sejam independentes, que procurem fazer a diferença, fazer com amor a profissão. Eu tô satisfeita, você tá satisfeito? Satisfeitíssimo. Bacana. Buscar a Cecília agora. É isso aí. Um beijo pra Cecília. Beijo, Cecília. Beijo, Obrigada paixão. por liberar o papai, Cecília. E vou tentar chegar agora em casa para pegar a Cecília ainda acordada. Paixão, se você estiver com a Cecília aí acordada, por favor, segura que eu já estou chegando. Só se teletransportar, mas daqui a uns minutinhos você chega lá. Obrigado. Partiu, Tocantins, Brasil. Valeu, gente. Tchau, tchau.